Bom dia, irmãos, graça, paz, amém? Todos bem? Amém. Irmãos, hoje eu queria pensar um pouquinho, refletir com vocês a respeito de uma das passagens, de um relato dos mais impactantes que eu creio que as Escrituras, que a Bíblia traz para a gente. A palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, ela é tão rica e ela nos traz tantas experiências, tantas coisas, tantos relatos de fatos que aconteceram, tanto no Antigo Testamento, quanto no Novo Testamento, de coisas extraordinárias, de coisas incríveis que Deus realizou, através de homens, através de mulheres, onde libertou o seu povo, onde fez grandes coisas, mostrando que havia apenas um único Deus verdadeiro, poderoso e que reinava sobre a terra. E nós estamos no ano de 2024, né? O tema do nosso ano é o ano da cura. E esse é um tema que, se nós pegarmos e olharmos na palavra de Deus, principalmente nos evangelhos, nós vamos ver esse tema muito tratado. Muito. Em muitas passagens, a gente vai ver e nós vamos nos deparar com situações e com pessoas, histórias que precisavam de uma cura, de algo nessa área na sua vida. Quando a gente lê, a gente vê muitas vezes, diretamente assim, a pessoa de Jesus, e Jesus realizando diversos milagres. Jesus fazendo muitas curas. E se a gente olhar, nós vamos ver assim várias vezes, Jesus fazendo algumas coisas até que foram estranhas, mas espetaculares ao mesmo tempo. Nós temos uma passagem de que para curar um cego, Jesus teve que fazer o quê? Ele cuspiu, né? Cuspiu na mão, pegou ali terra do chão, fez um lodo ali com a sua saliva e a terra, e passou nos olhos do homem cego, e depois mandou o homem lavar os seus olhos. E após isso, esse homem foi curado. É incrível ou não é? Amém? Vocês estão aqui comigo? Amém? É incrível. Experimenta você fazer isso, irmão. Pega lá um pouquinho lá, dá aquela, né? Mistura ali a terra e passa no teu olho, irmão, para ver o que vai acontecer. Né? Mas Jesus fez coisas impressionantes. Né? Jesus ressuscitou pessoas que já estavam mortas há 4 dias. Você já viu um cadáver de 4 dias, irmão? É incrível o que Jesus fez. Mas o que eu quero falar para vocês hoje é de uma situação em que, para mim, foi uma das passagens mais impactantes que a gente tem notícia nos evangelhos. E se a gente parar para pensar, não aconteceu nada de extraordinário. Não foi nada assim espetacular, nada que pudéssemos falar assim, meu Deus, que coisa sobrenatural, que coisa maravilhosa, que Deus faz através de uma pessoa disposta. Não, nós vamos falar de uma passagem que ela não tem nada de extraordinário. Eu quero falar com vocês hoje sobre a história que a maioria de nós aqui conhece muito bem. A história daquela mulher que sofria com um fluxo de sangue. A Bíblia diz lá, né, em Marcos, capítulo 5, do versículo 24, do versículo 25 ao versículo 34, conta um pouquinho a história dessa mulher. Então dizia que estava ali certa mulher, que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. E lhe implorou insistentemente. Isso. Ela padecera muito sobre o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, ela só piorava. Quando ela ouviu falar de Jesus, ela chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou o seu manto.
porque ela pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, eu ficarei curada. Imediatamente cessou a sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder. Virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Responderam seus discípulos: vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas: quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele disse: filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Amém? Será que você pode glorificar o Senhor nessa manhã? Será que você pode dar aí o seu melhor glória a Deus, a melhor exaltação nessa manhã, por aquilo que o Senhor faz, por aquilo que o Senhor quer fazer aqui nessa manhã? Eu ia começar essa ministração dizendo good morning, mas aí é brincadeira, deixa pra lá. Quem esteve aqui sexta-feira, né, vai entender. Mas irmãos, de fato Deus, Ele faz coisas extraordinárias, Ele faz coisas tremendas, mas eu também vejo nessa história algo impactante e tremendamente importante. Porque muitas das vezes nós buscamos em Deus coisas demasiadamente extraordinárias. Nós buscamos em Deus fatos, ações, situações tremendas, algo sobrenatural, que Deus faça algo que o vento chacoalhe esse lugar, que Deus faça esta casa tremer com a sua presença, que esse lugar se encha de uma fumaça demonstrando a glória de Deus, e assim nós olhamos e percebemos então que a presença de Deus está nesse lugar, e aí então nós entendemos que Deus está aqui e procuramos a cura para a nossa vida, procuramos a cura para a nossa alma. Mas eu quero fazer você hoje pensar, quero levar você hoje a ter uma nova atitude diante de Deus. A saber que Deus, Ele pode na simplicidade, Ele pode em algo que não é nada assombroso, algo que não é nada sobrenatural, Ele pode trazer a cura para a sua vida. Ele pode trazer a cura, o refrigério, a libertação da sua alma, a libertação da sua vida, seja uma doença, seja uma prisão da alma, seja algo que esteja fazendo com que você sofra por um pequeno tempo, ou algo que você esteja sofrendo já há muito tempo. Talvez você não esteja vivendo algo por 12 anos, mas talvez você esteja vivendo algo que te atormenta por 12 dias. Por 12 horas, por 12 sofrendo alguma dor que pode não ser física, mas ela pode ser na sua alma, ela pode ser nos seus sentimentos, ela pode ser até na visão que você tem de si mesmo. E aí eu quero levar você agora a pensar juntamente comigo na história dessa mulher. Se você lê a palavra de Deus e você tem um pouquinho de curiosidade, você vai lembrar que naquele tempo, uma mulher que sofresse com esse tipo de problema, que tivesse essa questão principalmente envolvendo sangue, era considerada impura. E irmãos, naquele tempo, ser considerado impuro era algo muito sério. Era algo muito pesado, principalmente se fosse uma mulher. Você era rejeitada, você era colocada longe, à margem da sociedade, você era colocada de lado, você não poderia nem sequer cumprimentar alguém
tocando naquela pessoa, porque você tornaria aquela pessoa também impura. E essa mulher já sofria há 12 anos com esse problema. Agora eu quero que você se coloque no lugar dela. Sofrendo há tanto tempo com aquele problema. A família dessa mulher possivelmente já tinha abandonado, porque ela estava impura. E não tinha ninguém que resolvesse aquele problema. Não tinha ninguém que fizesse por ela algo que restaurasse a vida daquela mulher. Ela gastou tudo o que tinha com médicos para tentar ser curada, para tentar ser sarada, mas ela não teve sucesso, e a Bíblia diz que ela piorava cada vez mais. Essa situação, irmãos, ela me leva a pensar uma coisa: que nós precisamos criar uma dependência, nós precisamos criar em nós, diante da nossa situação, diante da nossa enfermidade, seja ela de qual tipo for, nós precisamos criar uma dependência de Deus, uma dependência desesperada pela presença de Deus. Porque nós, como seres humanos, nós como homens e mulheres, nós temos a inclinação, que isso já é da nossa carne, nós temos a inclinação em querer resolver as coisas com os nossos próprios recursos, resolver as coisas com as nossas próprias mãos. Nós muitas vezes queremos tomar as rédeas da nossa vida, tomar as rédeas do nosso caminho, e através disso, do controle que está na nossa mão, nós queremos resolver. Muitas vezes, nós olhamos para nós e vemos que nós estamos sofrendo um quadro, por exemplo, de depressão. E nós achamos, não, eu vou ser forte, eu vou continuar seguindo, eu vou ter força, eu vou ser uma pessoa resiliente, eu vou ser uma pessoa perseverante, e eu vou sair dessa. Mas irmãos, muitas das vezes, esse controle não vai te levar para a cura. Esse controle não vai fazer você melhorar. Porque você precisa de uma dependência de Deus. Nós precisamos de uma dependência de Deus. Essa mulher, depois de ter esgotado todos os seus recursos, e ela só piorava, ela chegou ao fim do poço, porque ela estava pobre, ela estava impura, e não havia ninguém que lutasse por ela. O controle da sua vida, o controle das suas questões, o controle de todas as coisas que que relacionavam a ela, foi tirado das suas mãos. Foi tirado das suas mãos. Essa mulher já não tinha mais a quem recorrer. Ela já não tinha mais para quem pedir. Você imagina, irmãos, que essa mulher, para comer, para se alimentar, ela precisava pedir para alguém para se alimentar. Só que ela não podia chegar perto de ninguém, porque ela já era considerada impura, e essas pessoas a rejeitavam. Então, muito provavelmente, essa mulher, além de toda a sua dor, de tudo aquilo que ela sofria, possivelmente essa mulher ainda passava por necessidades extremas, por fome, por frio. Quantos de nós nos sentimos dessa maneira? Famintos espiritualmente, famintos na nossa alma, famintos com frio, abandonados. Talvez essa manhã você entrou aqui dessa forma. Talvez você entrou aqui sentindo um abandono. Olha,
Eu já não sei mais o que fazer nessa situação na minha vida, eu já não sei mais como agir, eu já fiz tudo que eu podia ao meu alcance para resolver a minha situação, para tirar esse vazio que existe dentro da minha alma, mas eu não consigo. Eu quero dizer para você, você não vai conseguir mesmo, irmão. Por quê? Porque sabe por quê? Porque dentro de você existe uma necessidade que ela precisa e só vai ser preenchida com a presença e com o poder de Deus através do Espírito Santo na sua vida. Enquanto você resistir à presença, à obra e ao agir do Espírito Santo, você não vai conseguir resolver e não vai conseguir fechar esse buraco que tem na sua alma. Porque nós somos mestres em conduzir a nossa vida. Nós somos mestres em fazer aquilo que nós achamos que é necessário, que é o certo, aquilo que nós pensamos, nós achamos que é o correto, e muitas das vezes o pensamento de Deus, aquilo que Deus quer para a nossa vida, nós colocamos de lado, porque nós acreditamos que resolveremos o problema. Mas irmãos, Deus está nos chamando neste ano, nesta manhã, e eu acredito que sexta-feira Ele já começou a fazer uma obra nessa igreja, onde nós de fato e de verdade, nós começaremos a ser restaurados tão profundamente na nossa alma, porque a palavra de Deus diz que ela é apta, e ela vai até a profundidade da nossa alma, da nossa vida, e ela divide, ela separa juntas e medulas, para fazer uma reforma, uma transformação completa, profunda e grandiosa na nossa vida. Por isso, irmão, eu quero te levar nessa manhã a ter uma nova postura de se colocar na posição e de receber de Deus a transformação, receber de Deus aquilo que de fato Ele quer fazer na minha vida e na sua vida, porque chega de viver nesse marasmo, chega de viver como se nós fôssemos órfãos, nós somos filhos de Deus. E o filho não anda à margem. O filho não dorme na garagem, o filho não dorme no frio, o filho não passa necessidade. O filho é cuidado. O filho é cuidado. O filho recebe o melhor que tem do pai. Quando essa mulher entendeu que não restava mais nada para ela olhou para dentro de si. Quando ela entendeu que não restava mais nenhuma saída para ela olhou para dentro dela. E aí é o mais incrível dessa história. Ela não encontrou nada além da fé que ela tinha. Ela não tinha mais beleza, ela não tinha mais saúde, ela não tinha mais recursos, ela não tinha mais família, ela não tinha mais nada. A única coisa que ela encontrou no seu coração foi a fé de que aquela situação ia passar. A Bíblia conta histórias e por onde Jesus passava, as multidões se juntavam. As multidões se aglomeravam ali. E Jesus agora, nesse momento aqui, desse encontro tão especial com essa mulher, Jesus, Ele está indo, se você olhar um pouquinho antes no texto que nós lemos, você vai ver que Jesus está indo para a casa de Jairo. Porque Jairo vai desesperado atrás de Jesus. Por quê? Porque a filha de Jairo estava em casa doente, à beira da morte. Ele então vai até Jesus, desesperado: mestre, por favor, vai até minha casa, minha filha está doente. Jesus então, olhando a fé daquele homem, vai, e as multidões foram acompanhando Jesus. E no meio do caminho, acontece o inesperado. Essa mulher, ao olhar para dentro de si,
ela se lembrou que ela ouviu falar de um tal de Jesus, que já havia curado pessoas cegas, que já havia feito paralíticos andarem, que já havia realizado sinais e maravilhas de uma forma tão poderosa como nunca havia sido feito em Israel. Ela se lembrou que esse homem estava ali na cidade. E ela então coloca no seu coração, olhando para dentro de si, ela coloca no seu coração, usando a fé, que era a única coisa que ela tinha, ela coloca no seu coração e fala: se eu apenas tocar, se eu apenas tocar nas vestes dele, eu serei curada. E ela sai dali de onde ela estava, com o firme propósito de apenas tocá-lo. E quando ela chega onde Jesus estava, passando por ali, e ela vê aquela multidão, ela então percebe a tremenda dificuldade que ela teria. Porque ela era uma mulher impura. Provavelmente quando as pessoas olharam e viram que ela estava ali, já começaram a gritar, porque naquele tempo era assim, se aparecesse um leproso, todo mundo tinha que gritar: leproso, leproso! E automaticamente essa pessoa já tinha que ser tirada dali e colocada para fora da cidade. Se a pessoa estava impura, também era denunciada: impura, impura, impura! E as pessoas ali então já rejeitavam e já tiravam a pessoa dali. E eu imagino, irmãos, isso não está escrito aqui, mas eu imagino que quando essa mulher apareceu, as pessoas, aquela multidão, quando olharam e viram que aquela mulher estava ali, já começaram a gritar, já começaram a tentar expulsá-la daquele lugar. Mas ela falou em seu coração: nada vai me parar. Ninguém vai me parar. Eu vou tocar nas roupas de Jesus. Eu vou tocar nele porque eu vou ser curada. E essa mulher então, ela começa a romper pelo meio daquela multidão. E com certeza ela foi esbarrando em muita gente. E ela, com certeza, ela deve ter tomado ali alguns petelecos, né, como a gente fala. Aquela mulher deve ter sido fortemente rechaçada. E aí então ela chega e toca na barra da veste de Jesus. E automaticamente, imediatamente, ela sentiu em seu corpo que a enfermidade foi embora. Ela sentiu no seu físico que aquele mal que a maltratava durante 12 anos, que a levou à miséria, que a levou àquela situação tão triste, tinha ido embora. Jesus te trouxe aqui nessa manhã hoje, irmãos, não para fazer algo extraordinário. Jesus te trouxe aqui, irmão e irmã, não para fazer um grande espetáculo, mas te trouxe aqui para que você apenas toque na veste dele, para que você apenas toque na barra do seu vestido. Jesus não quer criar no seu coração hoje uma expectativa de algo tremendo, grandioso. Não. Jesus te trouxe aqui para, através de um simples toque, você ter a sua vida mudada, você ter a sua vida transformada, você ter a sua vida modificada profundamente, para que o seu corpo físico seja sarado, para que a sua alma seja curada, para que o seu espírito seja ressuscitado, para que onde habita a morte, haja vida, para que onde há uma sentença de destruição e de morte, haja um decreto de vida e de restauração, em nome de Jesus.
E a história diz que Jesus então para e pergunta: quem me tocou? Mestre, eu fico imaginando, né, os discípulos, as pessoas ali: mestre, o senhor está ficando maluco? Nós estamos aqui no meio dessa multidão, maior galera apertando a gente aqui, e o senhor está perguntando quem é que te tocou? Não. Alguém me tocou diferente, porque de mim saiu o poder. Irmãos, olha que coisa maravilhosa. Eu não sei ao certo quantas pessoas haviam ali apertando, se comprimindo, juntas ali de Jesus, mas uma pessoa ali no meio de todo mundo tocou ele de uma forma diferente, e ele sentiu que saiu o poder dele. Quantos nessa manhã querem ter essa oportunidade de tocar as vestes de Jesus e ouvir de Jesus: olha, você me tocou diferente, Zé Roberto, você me tocou diferente, Pedro, e eu senti que de mim saiu o poder, por isso vai, filho, você está curado, a sua fé te curou. Amém, irmão? Se você crê nisso, você pode fazer muito melhor do que isso aí. Você pode glorificá-lo de uma forma diferente. Toque em Jesus diferente nessa manhã. E quando Jesus insiste que alguém havia o tocado, aquela mulher então, com temor e tremor, ela se apresenta diante dele e fala: Senhor, fui eu. Eu era uma mulher amargurada, uma mulher aflita, perdi tudo que tinha, perdi a minha identidade, perdi o meu orgulho, e vivia uma vida há 12 anos como um órfão, como uma órfã, à margem. Mas fui eu que te toquei, Senhor. E aí Jesus, então, eu imagino os olhos de Jesus olhando para aquela mulher, e ele disse: filha, ele não disse mulher, ele disse: filha, a tua fé te curou. Aquela mulher teve a sua identidade restaurada. Aquela mulher teve a sua dignidade restaurada. Aquela mulher foi tirada de uma situação de morte, de trevas, de desengano, e foi levada de volta para o lugar de onde ela nunca deveria ter saído, para os braços de Jesus. O toque de fé daquela mulher moveu o coração de Jesus. E nessa manhã, assim como aquela mulher foi encorajada, eu quero encorajar a minha vida e a sua vida a tocar Jesus de uma forma diferente. Mas para isso a gente precisa reconhecer quem nós somos. A gente precisa reconhecer a nossa dependência,
A gente precisa reconhecer que sem Ele nós não temos nada. A gente precisa reconhecer que sem Jesus nós não damos um só passo. Eu não vou pedir para você vir aqui à frente, mas eu queria que você ficasse de pé. Jesus está nesse lugar. Irmãos, eu não sou muito de fazer esse tipo de coisa, mas eu queria fazer algo profético nesse lugar. Você crê? Mas eu queria que você tivesse no seu coração realmente, de fato, isso aqui, gente, de verdade, é para quem crê. É para quem crê. Para quem está necessitado, desesperado por Jesus. Para quem crê. Eu quero fazer algo profético. Eu queria que você fechasse os seus olhos agora. E você, na sua mente aí, com você mesmo, no seu coração, você pense naquilo que está te aprisionando. Pense naquilo que está te trazendo enfermidade. Pense naquilo que está fazendo com que você sofra. Aquilo que te prende, aquilo que tem te colocado em cadeias durante tanto tempo e que te impede de viver uma vida extraordinária na presença de Deus. Pense aí. E agora você vai falar aí no seu lugar. Aí no seu lugar você vai falar para Jesus. Você vai contar essa história para Ele. Vá falando, pode falar para Jesus, o teclado vai aumentar o volume, não se preocupe, ninguém vai ouvir, conte a sua história para Jesus nessa hora. Agora, irmãos, profeticamente, preste bem atenção nisso que eu estou falando, profeticamente, você vai esticar a sua mão direita para o alto, aberta, o máximo que você puder, estique, comece a clamar por Jesus agora, e enquanto você começa a clamar por Jesus agora, esticando o seu braço, vá clamando, e então você vai fechar as suas mãos e tocar nas orlas das vestes de Jesus. Espírito Santo, agora o teu povo está aqui. Nessa manhã, Senhor, nós estamos aqui para tocar as suas vestes, para tocar, Senhor, porque para apenas um toque nós podemos ser mudados e transformados pelo Senhor. Senhor, são tantas vidas e tantos corações aqui nessa manhã, Pai, que estão contando a sua história,
contando, Senhor, aquilo que aflige os seus corações, aquilo que impede, Senhor, eles de terem uma vida extraordinária. Pai, agora em nome de Jesus, nós te tocamos profeticamente. Libera, Senhor, o teu poder, libera, Senhor, o teu poder nessa manhã, e que nós sejamos libertos, sejamos curados, sejamos restaurados, e a igreja do Parque Cruzeiro do Sul se levante sarada, plena, preparada para grandes coisas agora, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos. Seja curado em nome de Jesus. Seja curado em nome de Jesus.